Na hora de investir e comprar uma ação na Bolsa de Valores, nós temos muitas ações hoje que estão custando abaixo de R$ 10. Mas isso não quer dizer que isso é referência de uma empresa que está muito barata, porque isso é relativo. Eu posso ter uma empresa que custa R$ 2,50, mas a empresa apresenta ao longo de vários anos números tão ruins, prejuízos constantes, dívidas muito altas, problemas nos seus negócios, uma improbabilidade de dar certo no futuro, que mesmo ela custando 50 centavos, R$ 1,50, ainda seria uma empresa cara para aquilo que ela vem disponibilizando. Mas a ideia do vídeo hoje é eu te apresentar 3 empresas que estão valendo abaixo de R$ 10 no valor nominal, no preço dessa ação, mas que são empresas que têm números bastante interessantes, números projetivos, são empresas pagadoras de dividendos. Então a ideia é abrir o leque dos investimentos, te mostrar outras empresas e mesmo assim, nesse vídeo, te ensinar um jeito de você analisar as empresas para você mesmo tomar suas próprias decisões. Então hoje nós vamos falar sobre a Lavvi, sobre a Kepler Weber e sobre a Itaúsa. E começando com a Lavvi, Lavvi é uma empresa incorporadora, construtora, né? A ideia dela principal é pegar lotes muito grandes empreendimentos e subir prédios de altíssimo luxo. O que difere ela de outras empresas construtoras, talvez que você fique meio pé atrás, é que ela faz esses projetos para alta renda, são projetos de luxo. E esses projetos de luxo geram muito caixa para a empresa, geram uma lucratividade muito grande. Então ela vem fazendo isso desde 2016, comprando os terrenos, comprando imóveis mais antigos, fazendo grandes reformas, construindo do zero imóveis muito luxuosos, e com isso ela faz a venda desses imóveis, pega esse dinheiro, reinveste na própria empresa, distribui dividendos para os acionistas e isso ela vai alimentando esse ciclo. A gente pode perceber que são imóveis bastante interessantes, de altíssima renda, são imóveis com que ela tem ali todo o cuidado e carinho de construir para que ela consiga o maior valor agregado. Então a Lavvi ela seria uma empresa construtora de alto valor agregado no seu produto. É igual a Vivara, por exemplo, que ela produz essas joias de altíssimo valor agregado, mesmo sendo do mercado de varejo, é uma excelente empresa. Aqui, na minha visão, no meu ponto de vista, a Lavvi seria uma das melhores empresas dessas de construção por conta desse valor agregado com que ela tem nesse produto. E não só por isso, quando a gente olha os dados analíticos também, a gente pode perceber que ela tem, dentre as outras concorrentes, o maior VSO, a maior margem líquida, o melhor custo sobre a sua receita, né, dentre as que estão ali em competição, e ela também vem entregando o maior retorno sobre o patrimônio, aqui marcado pelo ROI. Ela consegue produzir esses prédios enormes, esses condomínios enormes, vender uma alta quantidade de apartamentos e lucrar muito com isso. A gente pode perceber nos números aqui das suas trajetórias que ela vem crescendo o número de lançamentos. Lançamentos são os prédios e apartamentos com que ela entrega para a venda, né? E com isso, aumentando esses lançamentos, a gente tem também um aumento das suas vendas líquidas a cada ano. De 2016 até 2023, vem aumentando. Para você ter uma ideia, em 2016 era 73 milhões, agora já está com 1,7 bilhão de reais em vendas líquidas dos seus produtos, né? Isso é um aumento bastante exponencial, ali 86% nos últimos anos. Então ela tem um outro ponto que eu acho muito interessante, é que ela faz uma estratégia que chama Land Bank. Land Bank é o quê? Quando você está com dinheiro sobrando, você coloca o seu dinheiro lá no CDI, ou você investe em ações, fundos imobiliários, enfim, mas você deixa lá rendendo, sei lá, na poupança, por exemplo. Aquilo ali vai se rendendo. A empresa pega esse dinheiro com que ela arrecadou dessas vendas e ao invés dela investir em renda fixa ou comprar outras empresas, outros ativos, ela faz esse land bank, que é o quê? Compra terras, ela compra lotes, compra terrenos grandes e guarda isso esperando a valorização desse terreno, ou ela pode decidir também por construir nesse terreno, subir um prédio enorme e ganhar muito mais dinheiro ainda. Então o jeito dela administrar essas vendas com que ela ganha é comprando cada vez mais terrenos e aumentando o portfólio dela, que hoje conta com 32 ativos, né? 23 projetos já lançados e 8 projetos ainda para lançar.
Com tudo isso, pessoal, ela vem aumentando as suas receitas e vem também aumentando os seus lucros. E ela tem uma boa margem para ser de um segmento onde ela está inserido, que é um segmento de construção. E o preço da Lavvi hoje está a R$ 8,01. Nos últimos 12 meses, ao contrário de várias empresas na Bolsa de Valores, teve um crescimento no valor da ação de 15,58%. Mas um ponto que você tem que ficar atento na hora de investir em Lavvi é que ela é uma empresa muito cíclica e muito volátil, tá? Então você vai perceber um valor muito alto sendo movimentado na cotação. Chega a custar R$ 5,00, chega a custar quase R$ 10,00, volta para R$ 7,00. Então, isso você precisa saber de antemão antes de investir em Lavvi, porque, primeiro, pode ser uma oportunidade para você comprar a bom preço e também pode ser uma oportunidade para você esperar um pouquinho para aportar nela mais quando ela estiver numa queda ou para você receber os seus dividendos e fazer os reaportes dos dividendos. Mas, será que se ela custando R$ 8,00 está caro ou barato? Isso é um valor muito relativo, conforme eu disse. E aqui a gente pode perceber que para ela te entregar quase 8% em dividendo yield custando R$ 8,00, quando a gente mede se está caro ou barato, eu gosto de usar o indicador preço-lucro. Então ela está negociando a quase 6 vezes o seu lucro. Para empresas de renda variável na Bolsa de Valores, um PL abaixo de 10 já me sinaliza um bom investimento. Por quê? Se eu coloco R$ 1.000 em Lavvi, daqui a 6 anos eu vou ter esse capital de volta como o foco dos meus reinvestimentos ali, que foi que a empresa me entregou de volta, tá? Então, o que a gente pode analisar com isso é que ela entrega esse ROI de 17,2% nos últimos 12 meses e a sua margem de 26%, que é uma margem bastante interessante, margem líquida, tá? A cada R$ 100 sobra R$ 26,19 no caixa da empresa para ela fazer o que bem entender, inclusive distribuir dividendos, tá? O interessante é que ela teve um crescimento nas suas receitas muito grande nos últimos anos, porque a gente teve uma fase onde ela ficou construindo e depois venda dos seus ativos. Então, essa venda dos ativos é o que gera caixa para a empresa, tá? A gente percebe aqui que é uma empresa que não tem dívidas, então isso é muito interessante. Tem bastante dinheiro no caixa, né? Olha, a liquidez corrente dela, para cada R$ 1 de dívida, ela tem R$ 5,00 sobrando ali para pagar essas dívidas. Então, uma empresa que, apesar de custar R$ 8,00, R$ 7,00 ali, de certa forma, assim, mais acessível para a gente investir, é uma empresa que está ali performando, a meu ver, na minha singela opinião, positivamente na Bolsa de Valores. Não tem nada que ver, que reclamar, distribuindo dividendos todos os anos, né, desde 2021. Claro que dividendos mais ondulatórios, porque depende da quantidade das vendas com que ela vem fazendo, mas é uma empresa ali que vem performando positivamente. Agora, outra empresa para a gente poder analisar aqui, para diversificar o seu portfólio, já entrando um pouquinho dentro da área do agronegócio, mas não é inserido dentro do negócio em si, do nosso agro brasileiro, a gente tem a Kepler Weber. A Kepler Weber, pessoal, uma empresa que trabalha dando um suporte no cuidado dos grãos que são produzidos no Brasil, tá? Então, a produção e a colheita são cuidados pelas empresas da Kepler Weber, ok? Porque ela cuida do armazenamento lá na fazenda, ela cuida produzindo silos de armazenagem, ela cuida também ali do deslocamento nos portos e terminais, porque esse grão, ele precisa de todo um cuidado para ele não estragar, ele não pode ficar ali no tempo, ele não pode ficar em sacos improvisados, ele precisa de um silo muito bem tecnologicamente construído. Então a Kepler Weber vem fazendo isso com muito apreço e é uma das melhores empresas do setor para se investir nesse sentido, e hoje está cuidando até mesmo de processos ali de negócios internacionais, né? Então, a gente consegue perceber uma boa perspectiva, porque nós temos o quê? Dos últimos anos, desde o ano 2000 até 2024, um crescimento muito grande na área plantada do Brasil. Então, isso faz com que a gente tenha um déficit de armazenagem. Veja, nesse gráfico a gente consegue perceber a faixa cinza é o quanto a empresa, né, o quanto as empresas do agronegócio vão produzir e o quanto é que temos de capacidade de estocagem. Então, o cenário que nós temos hoje é que tem muito grão para pouco silo de armazenagem. Então, esses poucos silos de armazenagens que já são produzidos pela Kepler, veja, tem um espaço ali, uma avenida muito longa para essa empresa conseguir ir crescendo e captando muito mais desses clientes. Então, a probabilidade de crescimento é muito grande para a Kepler Weber. Com isso, o que ela vem apresentando nos seus números? Ela vem apresentando
segmentado, né, na área das fazendas, das agroindústrias, das reposição das peças para os silos e para os maquinários com que ela vende, para os portos e terminais, para os negócios internacionais. CAGR, né, de crescimento composto, seria para as fazendas 16%, para a agroindústria 8%, 23% para as peças de reposição, 6% para os portos e terminais, mas de qualquer forma, quando a gente junta tudo isso, só em 2023 ela teve uma receita líquida de 1,5 bilhão de reais. Agora, nos últimos 12 meses, já está batendo a casa de 1,6 bi. Tanto é que, quando a gente mede esse rendimento dos últimos 5 anos, por exemplo, a gente percebe que a Kepler performou positivamente em comparação com o CDI, ou com o IPCA+, ou até mesmo com o índice das Small Caps, que é o índice que reúne as pequenas empresas de valor de mercado da Bolsa de Valores. A Kepler teve um rendimento de 323%, contra 49% do CDI, contra 32% do IPCA+, aqui classificado pelo IMAB. Então veja o quanto que essa empresa cresceu num curto espaço de tempo. E ainda há uma avenida muito grande para se crescer ainda nesse processo. Ela não está lá no seu topo máximo. Por conta de quê? Por conta do crescimento do nosso agronegócio daqui para frente e por conta dessa defasagem dos silos que nós temos. Muitos grãos, poucos silos. Então, para ela custar mais ou menos ali R$ 9,00, será que está caro ou barato? Ela te entregou nos últimos 12 meses 8,5% em dividend yield, muito atrativo para uma small cap. Hoje ela negocia num PL de 6,4, um EV/EBITDA de 4,11. O que é esse EV/EBITDA? É o valor de firma dela, que ela tem, que essa empresa vale pela capacidade que ela tem de lucros. Então, em 4 anos, com os lucros da empresa, eu compraria essa própria empresa. Então, veja, muita atratividade. Uma empresa que está sendo negociada, para o meu gosto, mais barato, tá bem barato aqui nessa questão, tá? Uma margem de 16%, né? Crescimento de receitas e lucros também, bastante interessante, entregando um ROI de 35%. Veja, uma empresa que tem um crescimento exponencial e mesmo assim ainda pagando os dividendos, né? Então aqui ela paga dividendos de forma anual aqui. Entre 2022 pagou R$1,00, depois 86 centavos, depois 68 centavos. O preço justo dela seria R$ 9,70, se eu for classificar pelos 6% de base, tá? Mas essa não é a única margem de cálculo. Aqui a gente tem que ela custa hoje R$ 9,39, então ela está ali com um preço até mais ou menos atrativo, né? Ainda dá espaço para uma margenzinha, tá? Mas essa questão aí, se vai comprar ou vender, quem vai decidir isso é você. Aqui não é um canal de sugestão, aqui eu só estou te apresentando esses negócios das empresas. Uma coisa que você tem que saber também é que ela é uma empresa muito volátil nos seus números, tá? Ela chega a custar R$11, R$12, depois baixa para 8, e assim ela vai com essa volatilidade muito alta, porque o small cap também tende a ser muito mais volátil, tá? Nos últimos 12 meses, ela tem menos 13% de rentabilidade, porque é uma empresa que no ano passado subiu muito por conta dos seus resultados positivos, tá? Então, é uma oportunidade de você ficar de olho nessas cotações e ver o momento certo de você mesmo fazer o seu aporte. Então, aqui a gente fechou 2 empresas interessantes. Uma empresa que está focada na construção civil de alta renda e a gente tem uma outra empresa focada no agronegócio. Por que eu trouxe essas empresas tão diferentes? Justamente para você entender e aprender como é feita realmente uma diversificação de um portfólio, tá? Então você tem que buscar segmentos e setores completamente diferentes, descolados, porque ora um performa bem, ora outro performa mal, sua carteira vai sendo segurada. E para fechar o ciclo, por que eu trouxe a Itaúsa? Eu trouxe a Itaúsa porque se você não tivesse ação nenhuma, se você comprando as ações da Itaúsa, você está investindo no Banco Itaú, mas também está investindo em algumas outras empresas. Então, indiretamente, é um jeito de você diversificar também o seu portfólio, né? Para você ter uma ideia, a Itaúsa é uma empresa bastante querida no mercado acionário ali, só de valor de mercado da Itaúsa tem 101 bilhão de reais, então é bastante dinheiro nessa empresa. E hoje ela é uma das maiores holdings de investimentos do Brasil, ela tem 49 anos. Então, veja que interessante, quando você compra as ações da Itaúsa, você está investindo em 37% no Itaú, 29% na Alpargatas, 37% na Dexco, 10% na CCR, 12% na EGEA, 48% na Copa e
8,5% na NTS. Então, um jeito de você diversificar. E o Itaú é o maior banco privado da América Latina. Ele vale 317 bilhões e ele vem melhorando sua performance consecutivamente. A cada ano que passa, ele vem entregando mais rentabilidade, vem entregando um ROI mais atrativo, vem entregando números projetivos, vem investindo em diversas empresas e negócios diferentes para expandir o seu patrimônio. Inclusive, se você quiser saber de Itaú, tem um vídeo meu aqui falando um pouquinho mais sobre o Itaú. Eu vou deixar o card que você pode clicar e ver. Mas, além disso, né, a Itaúsa não se resume só no Itaú, ela tem também aqui a Dexco, né, que é a maior produtora de madeira do Brasil e referência em louças e metais do Hemisfério Sul, uma das maiores fabricantes de revestimentos do país, valendo 5,3 bi em valor de mercado. A Itaúsa tem 37%. Hoje a Dexco não vem performando tão positivamente assim, né? Ela tem uma receita que está um pouquinho decrescente, o EBITDA também, e o seu lucro está caindo, mas se você for analisar no longuíssimo prazo, talvez seja uma empresa que comece a dar lucros, tá? Outra empresa que também faz parte do grupo da Itaúsa da Holding é a Alpargatas, né? A famosa Havaianas aí, tá? Onde é a maior fabricante de calçados abertos da América Latina, hoje vale 6,2 bi. Cerca de 208 milhões de pares de calçados são vendidos em 2023. A Itaúsa tem 29,4%. Também com números não tão projetivos, né, pessoal? Então, segurando ali um volume em queda, uma receita também em queda, um EBITDA também que está em queda, né? Já temos aqui a CCR também, que é líder em concessões de aeroportos e rodovias no Brasil, né? Então, empresa de construção, onde a Itaúsa tem 10%, já apresenta um EBITDA em crescente, pelo menos de 2021 a 2023. Ainda o ano não acabou para a gente fazer essa análise mais específica. A gente tem o crescimento dos lucros, né? Os investimentos também estão em crescentes. Tem a AEJA, que é a líder do saneamento privado no Brasil, que a Itaúsa tem 12%. Aqui nós já temos uma receita bastante crescente, um EBITDA crescente, um CAPEX controlado, né, os investimentos interessantes, dívida líquida por EBITDA bastante controlado. Então, uma empresa de saneamento dentro da Itaúsa, quando você está investindo ali. Por isso que eu falei sobre aquela diversificação. E também temos a Copa Energia, né, que trabalha como líder no mercado brasileiro de engarrafamento, distribuição e comercialização de gás GLP. Tá? A Itaúsa tem quase 50% dessa empresa também. Ela vem crescendo ali o EBITDA, crescendo o seu lucro, dívida bastante controlada. Então, são empresas que são mescladas na carteira da Itaúsa. E para a gente fechar, a gente tem a NTS, que transporta cerca de 50% do gás natural consumido no Brasil. A Itaúsa só tem 8% dessa empresa, é uma empresa que também vem crescendo as suas receitas, crescendo o EBITDA e crescendo os seus lucros. Com isso, ela vem pagando, claro, bons dividendos nos últimos anos, né? Então a gente percebe que grande parte dos dividendos são do Banco Itaú, né? Praticamente ali em 2023, 8 bi foi do Itaú e apenas 600 milhões foi dos outros investimentos que ela tem, né? Porque afinal de contas ela tem pequenas empresas que ainda estão em crescimento constante, então elas não podem pagar tantos dividendos assim. Então o que segura a rentabilidade da Itaúsa seria mesmo o Itaú, tá? Com isso, nos últimos 12 meses, a Itaúsa devolveu 6,4% em yield, de forma nos seus dividendos. Hoje um PL de 7,7, também interessante, barato, uma margem líquida muito interessante, que é a margem que acompanha também o Itaú e acompanha aquelas outras empresas com que você tem investido, né? Crescimento de receitas, lucros, um ROI interessante, pagamento dos seus dividendos, né? Hoje, teoricamente, se eu fosse olhar por Basel, custaria 9,46, se fosse um preço justo, mas ainda temos uma margem boa, né? Então, veja, paga dividendos certinho, tá distribuindo lucros, está crescendo cada vez mais, né? No acumulado do ano, ela vem crescendo 4,5%, então tem momentos com que ela custa mais caro, momento com que ela custa mais barato, né? Então, tudo isso faz ali você ter momentos de aproveitar essa ciclicidade. Então a minha ideia foi o seguinte nesse vídeo, foi trazer para vocês ideias de investimentos de 3 empresas que não são tão faladas assim na Bolsa de Valores, no comércio, não são tão faladas nos sites, mas que são empresas que, apesar de custarem um valor nominal de cotação abaixo de R$10, ou seja, com R$30, R$35 todos os meses, você estaria comprando ali, acumulando ações e já recebendo dividendos.
Isso melhora o seu acesso, mas o mais importante é que você não está jogando esse dinheiro em vão. Aqui eu trouxe empresas que são realmente rentáveis, lucrativas, são empresas com que, se coubessem na minha carteira, com certeza eu investiria também, tá? Só que a minha carteira já é grande, então não tem tanta necessidade de eu ficar inserindo mais esses ativos. Mas se você procura ideias diferentes, ou está começando a montar sua carteira, tá aí um exemplo de diversificação para você, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque eu faço vídeo, você já vai receber essa notificação, já vai assistir, ficar por dentro, porque cada dia é um tema bastante diferente um do outro, tá? Vai de FIAGROS, FIINFRAS, fundos imobiliários, renda fixa, tesouro direto, notícias do mercado, análise de empresas específicas, análise trimestrais, tudo que você precisa para começar a aprender a investir está aqui no canal do Investidor Classe Média, não precisa de ir para lugar nenhum, beleza, pessoal? Não esqueça, deixe aqui o seu comentário sobre essas 3 empresas. Qual você investiria hoje? Qual você ficaria feliz em comprar ações dela hoje? Dessas 3 aqui, tá? Deixa para mim no comentário, porque eu vou pegar a maior incidência dos comentários e fazer um vídeo de análise específico dessa empresa, tá? Suponhamos que a Kepler Weber ganha. Eu faço uma análise bem detalhada dela, de todos os seus números, para você entender mais ainda os negócios dessa empresa, beleza? Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.